Alô, aluno do 8º ano, vamos dar continuidade à nossa atividade. O assunto da aula de hoje vai ser sobre sistema nervoso. Mas não esqueçam antes de dar aquele like, aquele joinha, compartilhar o canal Juazeiros da Educadora Aula em Rede. Vamos lá? Primeiramente, o sistema nervoso ele pode ser dividido entre dois outros sistemas, que são os sistemas nervoso central e o sistema nervoso periférico, onde cada um vai ter basicamente uma posição diferenciada, vai ser composto por estruturas diferenciadas e até mesmo vai ter composição diferente com relação à sua atividade. Com relação ao sistema nervoso central, ele é muito mais simples para você entender pelo menos sua composição. Ele é basicamente formado pelo quê? Pelo encéfalo. Professor, onde é que fica o encéfalo? Aqui é a caixa craniana de vocês, dentro da caixa craniana fica o encéfalo. Aí você fala, professor, é o cérebro. Não, essa região toda eu chamo de encéfalo, porque normalmente temos a mania de chamar isso de cérebro. Só que cérebro é só uma região do encéfalo, tá? Então, o que está dentro da caixa craniana de vocês é o encéfalo. A caixa craniana, que são esses ossos aqui da cabeça de vocês, tem a função basicamente de proteger o encéfalo, que é uma área muito sensível, uma área muito importante para a nossa sobrevivência, ok? A outra parte do sistema nervoso central é chamado de medula espinhal, ok? Se vocês virarem de costas, verem esse prolongamento aqui abaixo da cabeça de vocês, é chamado de medula espinhal. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O encéfalo ele pode ser dividido entre três outras partes, que é o cérebro, que eu falei para vocês, que é uma parte do encéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Tem uma imagem aqui ao lado, onde está localizado cada uma dessas partes, onde cada região vai ter uma função motora ou outra função diferenciada. Com relação ao sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos cranianos, nervos espinhais, gânglios e terminações nervosas. Eu vou explicar para vocês aqui. Eu falei para vocês que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, tá bom? As terminações nervosas eu vou chamar ele de sistema nervoso periférico. Exemplo, as terminações nervosas que saírem, por exemplo, do nosso crânio, vou chamar ele de nervos cranianos. Tá bom? Os prolongamentos que estão localizados no nosso crânio. Com relação aos nervos espinhais, os prolongamentos espinhais, eu vou chamar ele de nervos espinhais, ok? Aí eu vou ter gânglios, que são outras estruturas, outras terminações, e eu vou ter outras transmissões nervosas. Aí depois eu vou explicar para vocês as funções desses sistemas. Com relação ao sistema nervoso, ele pode ser chamado de sistema nervoso somático ou sistema nervoso visceral. Cada um depende muito da sua função. Com relação ao sistema nervoso somático, tenta agora pegar a função dele. O sistema nervoso somático ele tem a função de controle consciente, ações voluntárias ou sensibilidade da pele ou prospecção. Como assim, professor? Vamos supor que aqui na minha frente tivesse uma vela. Eu vou decidir, por exemplo, se eu vou colocar minha mão ou não na chama da vela. Então, isso eu chamo de controle consciente, tá bom? Então, quem é responsável por esse controle consciente? O sistema nervoso somático, ok? Caso eu vá colocar a mão da minha vela, por exemplo, eu tenho a mão na chama da vela, eu tenho a tendência de retirar a mão. Por que isso? Porque, por exemplo, você vai ter o quê? Uma ação por exemplo, voluntária de tirar ou não, né? Mas a tendência é tirar, questão de dor. Isso está associado às terminações nervosas que está na sua pele. Exemplo, você, por exemplo, vai colocar a mão na chama, você vai receber o estímulo do calor, por exemplo, vai direto para o seu encéfalo, você vai interpretar essa informação, vai voltar para a sua mão e você vai tirar. Professor, mas isso demora bastante, mas isso aqui é em milésimos de segundos, tá bom? Então, isso é basicamente pelo sistema nervoso somático. Com relação ao sistema nervoso visceral, já é um pouquinho diferente. Vamos supor, eu falo para vocês, pessoal, parem e pensem, controlem o coração de vocês para parar de bater. Eu tenho certeza que vocês não conseguem fazer. Sabe por que isso? Porque já o sistema nervoso visceral, ele é inconsciente. Você não tem certas funções do seu corpo, por exemplo, que vocês não têm a decisão. Vocês, por exemplo, não podem parar por decisão própria de respirar, por exemplo.
vocês não podem parar de bater o coração de vocês, por exemplo. Vocês não podem impedir, por exemplo, os movimentos peristálticos do sistema digestivo de vocês, porque ele está controlado pelo sistema nervoso visceral, que é um sistema de controle involuntário, então vocês não decidem, e ele é formado por glândulas exócrinas de músculos lisos e cardíacos, ok? Então não tem a opção de decidir se para ou não esse movimento. Com relação ao sistema nervoso, o sistema nervoso está associado muito, por exemplo, a vocês receberem um estímulo e vocês vão interpretar esse estímulo e vocês vão criar algum tipo de reação. Por exemplo, quando vocês se deparam com uma imagem dessa, a primeira coisa que está na cabeça de vocês aí é o medo, tá bom? Isso está associado muito ao sistema nervoso. Vocês vão ver a imagem, por exemplo, ou vão se deparar com algum tipo de informação e vocês vão ter que reagir com relação a isso, basicamente por causa do sistema nervoso, que ele vai interpretar essa informação e vocês vão ter que fazer alguma coisa, ok? Enxerga, por exemplo, uma cobra. Tenho certeza que alguns de vocês já começam a se contorcer, já começam a suar frio, já começam a ter uma sensação de medo, causado pelo sistema nervoso. Próximo, tem muita gente que tem medo de barata. Se vê barata, sai correndo. Então, isso também está associado ao sistema nervoso do ser humano, ok? Então, vamos lá para o desafio. Primeiro, qual a função do sistema nervoso? Vocês vão colocar aí qual a função do sistema nervoso. Quais os componentes do sistema nervoso? Ok? Lembra que eu falei de dois, depois eu fui desmembrando um pouquinho esses sistemas. Coloco os componentes. Para o sistema nervoso, o que significa aferente e eferente? É muito fácil, é só dar uma pesquisada na internet, é muito simples essa informação. É basicamente em receber e fornecer estímulos. Qual os efeitos do sistema simpático e parasimpático do ser humano? Também é bem simples. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão entender um pouquinho sobre esse assunto. Então, boa sorte, pessoal! Juazeiro Educação Nota 10.